Hoje é dia de Santa Ceia, né? E Deus colocou uma palavra no meu coração que eu quero compartilhar com você. Sabe, na verdade, a gente, né, está com a intenção, não é nada certo 100% ainda, mas é algo que está no nosso coração, da gente nos dias de Santa Ceia, a gente ter uma palavra mais voltada para a nossa função como igreja na terra, para nós nos conscientizarmos, sabe, da nossa missão, o que nós somos como igreja nessa terra, o que nós estamos fazendo nessa terra, sabe, então hoje, o Espírito de Deus pode colocar para mim, me inspirou nessa mensagem aqui, pode colocar para mim, Rafa, por favor, é uma pergunta que eu quero fazer, né, para a igreja. Você está disponível? É uma mensagem bem reflexiva mesmo. A ideia é que você pare para pensar. Que nós paremos para pensar. Porque refletir hoje é dia de Santa Ceia. E Santa Ceia é dia de refletir na obra da cruz, amém? Naquilo que Jesus fez, amém? Mas não somente isso. Preste atenção, querido, Jesus, ele realizou uma obra na cruz do Calvário. Mas refletir sobre a obra da cruz, se lembrar da obra da cruz, como ele falou, fazer isso em memória de mim, não é isso? Não é só ficar pensando no que Jesus fez, mas é principalmente pensar no que ele inaugurou. Na obra da cruz, na morte e ressurreição de Cristo, ele inaugurou a era da igreja na face da terra. Ele começou a igreja, ele inaugurou a igreja, e nós somos a igreja. Então, qual era o propósito de Cristo com a obra que ele realizou? O propósito dele é que nós, como igreja, dessemos continuidade à sua obra. A obra da cruz não acabou na cruz, a obra da cruz começou na cruz. A cruz é o ponto de partida, porque todo dia a obra da cruz pode se realizar na vida de alguém. Todo dia alguém pode ser salvo, e é através da igreja que Deus está realizando a obra da cruz todo dia ao redor do mundo inteiro, e nós estamos inseridos nisso. Por isso nós precisamos nos conscientizar. É por isso, queridos, que eu pergunto para você, será que você está disponível? Será que nós estamos disponíveis? Como nós estamos como igreja que nós somos, desempenhando a missão e a função que Cristo nos designou? Ele mesmo disse, ide por todo o mundo, preguem o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, se comerem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Está escrito, como nós estamos cumprindo essa missão? Como nós estamos cumprindo o ID? Você é igreja, e como igreja nós temos uma responsabilidade com o mundo, porque ninguém tem o que a igreja tem. A igreja é a única instituição, a igreja é a esperança de um mundo perdido, porque ninguém tem a palavra que a igreja tem, ninguém tem a verdade que a igreja tem, e ninguém pode fazer pelas pessoas o que a igreja pode fazer. Não vai, o governo não vai fazer, não vai ter um novo plano de governo, não vai ter um novo presidente, não vai ter um novo governador que vai, não, é a igreja de Cristo Jesus. A esperança do mundo é a igreja de Cristo Jesus. Nós somos a esperança desse mundo, porque nós temos o que ninguém tem, a palavra de Deus, o evangelho da salvação que Ele nos confiou. Então eu te pergunto, como que você, como que eu, estamos impactando o mundo? Aí de repente você pode se perguntar, quem sou eu para impactar o mundo? De repente, para impactar o mundo sozinho você não é ninguém, mas eu quero te dizer que você é a igreja de Cristo, e você não está sozinho, existem milhões como nós ao redor do mundo inteiro,
E talvez você não impacte o mundo inteiro, mas você pode impactar o mundo que está à sua volta. Você pode impactar o seu mundo. E se você impacta o seu mundo e eu impacto o meu mundo, nós impactamos o mundo juntos. Como igreja. Será que estamos fazendo a nossa parte? Porque para fazer a nossa parte, a gente precisa estar disponível. Senão não vai dar certo. A pergunta é, como nós temos impactado o mundo à nossa volta? O que as pessoas falam de nós? Como nós somos conhecidos lá no nosso trabalho, lá na nossa vizinhança, no meio da nossa família? Como nós somos conhecidos? Quando as pessoas têm um problema, elas lembram de você? É em vocês que elas pensam? É em nós que elas pensam para nos procurar? Quando uma família está prestes a ser destruída, será que é o teu telefone que toca? Ou será que é você que busca? Ou será que você está impactando o mundo à sua volta? Esse é o nosso papel como igreja, porque era isso que Jesus fazia e foi isso que Ele nos comissionou a fazer. As pessoas que vivem ao seu redor sabem que você tem uma mensagem que pode mudar a vida delas por completo? Você tem isso no seu interior. Você é a igreja de Cristo Jesus. Ninguém tem o que você tem. Ninguém tem, ninguém tem, ninguém tem. Aí fora já era. Mas você tem uma mensagem que pode mudar a vida das pessoas. Abra a boca. Impacte o mundo ao seu redor. De que maneira nós temos impactado o mundo? A pergunta é essa, você está disponível? Aí você me pergunta, disponível para quê, Luiz? Eu estou falando de uma disponibilidade para servir. Porque eu quero te dizer, a melhor maneira de impactar o mundo ao nosso redor é servindo as pessoas. Você está disponível? Servir é a melhor maneira. Podemos impactar a vida das pessoas servindo a elas, prestando um favor, uma solidariedade, uma palavra, um conselho, um abraço, o seu tempo, uma simples mensagem no WhatsApp. Você pode servir, você pode impactar o mundo ao seu redor. É a única maneira que você vai impactar é servindo. Mas para servir, você está disponível? Ou será que eu e você, estamos muito ocupados conosco, com a nossa própria vida? Será que a gente só pensa na nossa própria vida? A gente só pensa em nós, a gente só pensa em nós, a gente só pensa em nós, e a gente não consegue ver que tem alguém do nosso lado que está morrendo, a gente não consegue ver que tem uma família do nosso lado sendo destruída, a gente não consegue ver que aquela pessoa que se levanta contra nós está indo para o inferno. Meu Deus, essa pessoa está indo para o inferno, o que é que a gente vai fazer? Será que vale a pena mesmo ligar para a afronta? É melhor salvar a alma dela com teu amor. É melhor ser igreja. É melhor ser igreja. Seja igreja, queridos. Essa frase aqui, que eu coloquei para você. A igreja que vai impactar as pessoas não é a igreja que você está indo, mas é a igreja que você está sendo. É a igreja que você está sendo lá no seu trabalho. É a igreja que você está sendo na sua vizinhança. É a igreja que você está sendo na sua família. É essa igreja que vai impactar o mundo, não é essa aqui que você vem. Até porque, queridos, é por causa da igreja que você está sendo que as pessoas vão querer conhecer a igreja que você está indo. É por causa da igreja que você está sendo que as pessoas vão querer conhecer a igreja que você está indo. Que igreja nós estamos sendo, queridos? É uma mensagem para você refletir no dia de hoje. A mensagem da cruz é essa, sabia? Servir. Jesus falou muito sobre essa questão de servir, sabe por quê? Porque Ele sabia da importância, Ele sabia que a única maneira de nós influenciarmos o mundo é servindo ao próximo.
Não tem como a gente ganhar as pessoas se a gente não estiver disposto a servir as pessoas, com a nossa vida, com o nosso tempo, com o nosso melhor. Ele sabia que era a única maneira de nós cumprirmos a missão, e ele falou muito sobre isso nos evangelhos. Em Marcos capítulo 9, os discípulos, eles vinham ali num debate, discutindo, sabe o que, Gabriele? Quem é o maior? Quem vai ser o maior aqui no reino de Deus? Quem será o maior entre nós? Jesus ouviu, prestou atenção. O que vocês estão discutindo aí? Eles não quiseram falar, não é nada não, mas Jesus já sabia. Aí Jesus foi e falou isso aqui para eles, olha. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Não é servo uns dos outros, é servo de todos. Servir a todos, servir a sociedade que não conhece a Cristo. Nós, como igreja, precisamos fazer isso. Eu louvo a Deus porque os nossos pastores dessa igreja sempre nos ensinaram isso. Essa igreja sempre fez a diferença aqui nesse prédio, servindo essa comunidade, fazendo obras, pinturas, reformas. Essa igreja aqui sempre serviu a esse prédio. Sempre influenciou, sempre foi luz nesse lugar. Nós aprendemos isso com os nossos pastores, pastor Valdemir, pastora Deunice. E nós, queridos, como nós estamos servindo? Ali, ó, ele disse que Jesus estava conscientizando os discípulos, presta atenção, vocês não estão sendo preparados para governar sobre a vida de ninguém, vocês estão sendo preparados para servir. Era isso que Jesus estava falando. Porque eles estavam pensando que eles estavam sendo preparados para sentar numa cadeira, para mandar e desmandar. Mas Jesus fala isso: vocês querem ser o primeiro? Então começa a servir que vocês vão ser o primeiro. Então, em Mateus capítulo 23, Jesus falou muito sobre isso. Ele diz a mesma coisa num momento parecido. Jesus, ele estava fazendo ali um contraste entre a atitude dos fariseus e a atitude que deveria ser a atitude dos discípulos. Jesus, ele vinha dizendo em Mateus 23, olha, os fariseus, eles buscam os melhores lugares nos banquetes, eles querem posição de destaque, eles querem ser servidos, eles querem chegar e chamar atenção, eles querem isso, eles querem aquilo, mas com vocês é diferente. Olha o que é que Jesus disse em Mateus 23, 11, o maior entre vocês deverá ser o que, gente? Servo. Já parou para pensar nisso? Que o maior é quem tem mais que servir? Ou aquele que acha ser o maior é quem mais tem que estar na posição de servo? Você já parou para pensar que tudo na vida se resume a serviço? Aonde você vai, se você vai numa farmácia comprar, tem alguém te servindo e você está servindo. Se você vai no mercado, é serviço. A gente está em casa, o marido serve a mulher serve o marido, os filhos servem os pais, é serviço o tempo todo. É oferta da própria vida em prol do outro. Esse é o evangelho de Jesus. Cada um serve dentro do seu papel. O marido serve amando a esposa, como a Bíblia manda. A esposa serve sendo submissa ao marido. Os filhos servem obedecendo aos seus pais. A gente pode servir com o nosso tempo, a gente pode servir com o nosso amor, a gente pode servir com o nosso dom, a gente pode servir de diversas maneiras, em todos os lugares. Em alguns momentos você está servindo, em alguns momentos você vai ser servido, mas a verdade é que o foco de Jesus Cristo sempre foi no servir. E por quê? Porque servir é a única maneira de nós conquistarmos as pessoas. É a única maneira de nós sermos igreja, e é a igreja que vai fazer a diferença no mundo ao nosso redor. É a única maneira, foi isso que Jesus fez, querido. Em Marcos capítulo 10, Jesus, ele mostra uma realidade bem interessante. Vamos dar uma lida aqui comigo, olha só o texto. Marcos 10, 42 diz assim, Jesus chamou, Jesus sempre, escuta só, Jesus sempre batia um papo nessa linha aí com seus discípulos, sempre ensinando eles essa linha aí, olha só. Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações, as dominam. E as pessoas importantes exercem o quê? Poder sobre as pessoas, tá? Então Jesus está dizendo que aqueles que estão numa posição de governo, as autoridades aí que a gente vê, eles exercem poder, porque eles estão numa posição de comando.
Tá? É isso que Jesus está falando. E o poder, deixa eu te dizer, olha aqui para mim. O poder está associado à função. O cara que está sentado na cadeira, por exemplo, de governador, ele exerce um poder sobre o Estado que tem a ver com a função, não tem a ver com a pessoa. Qualquer um que sentar naquela cadeira vai exercer o poder de governador, amém? Então o poder está ligado à função. É isso que Jesus está falando. As pessoas que estão sentadas em cadeiras importantes de governo nas nações, nos estados, nas cidades, elas exercem poder, elas comandam, elas mandam. Mandou, tem que obedecer. O cara é o patrão, o cara é o governador, seja lá onde for, ele mandou, você vai ter que obedecer. E isso é exercer poder, é isso que Jesus está falando nesse verso aqui. Mas aí ele diz o seguinte no próximo verso: não será assim entre vocês. Ó, esquece isso. Vocês não foram chamados para exercer poder sobre as pessoas por causa de uma função. Pegou? Jesus está dando logo a diferença. Não será assim entre vocês. Ao contrário, ó, quem quiser tornar-se importante, e na raiz dessa palavra tem a ver com influência, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Então, poder é uma coisa, influência é outra coisa. Influência não tem a ver com a função ou com o cargo, influência tem a ver com a pessoa. Em qualquer cargo, em qualquer posição que eu estiver, eu posso influenciar outras vidas. Você pode estar no menor cargo lá no teu trabalho. Você pode ser o menor cargo lá no teu trabalho, mas você pode exercer influência sobre outras vidas. De repente poder não, mas influência sim. É isso que ele está dizendo. É muito diferente. Exercer influência e exercer poder. Exercer poder eu vou fazer porque ele está mandando. Exercer influência, cara, eu vou fazer porque esse cara aí, ele falou, ele pediu, cara, eu tenho que fazer porque esse cara aí, ele... olha a diferença. Nós não fomos chamados para exercer poder, nós fomos chamados para exercer influência na vida das pessoas. E aí, Jesus, ele está falando ali, ó, como exercer influência, como tornar-se importante, sendo o quê? Sendo o quê, queridos? Servo. E aí no verso 44 ele fala de novo, agora ele fala uma palavra mais pesada. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, que é outra palavra para servo no grego. É a mesma coisa, servo e escravo. Então qual é a maneira de eu exercer influência sobre a vida das pessoas? Servindo. Como que nós temos servido as pessoas que estão ao nosso redor? Como que nós temos servido a nossa casa, a nossa família? Como? Não tem outra maneira, Eduardo, de exercer influência que não seja servindo, Ronald. Não tem. É a única maneira, é a única. Mas para servir a gente tem que estar o quê? Disponível. Não foi isso que eu perguntei para você? Estamos influenciando ou estamos sendo influenciados nos lugares aonde nós pisamos? As vidas que nós temos contato, aquela caixa do supermercado, aquele motorista do Uber, aquela pessoa, você influencia ou você é influenciado? Precisamos pensar no nosso papel como igreja no mundo, queridos. Essa é a igreja que vai impactar o mundo. E depois que ele fala isso aqui, ele diz por que que tem que ser assim. Por que que a gente tem que servir para exercer influência? Sabe por quê? Dá uma olhadinha por quê. Porque nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido. Olha lá. Mas veio para quê? Para servir como? Dando a sua vida em resgate por muitos. Sabe por quê que a gente tem que servir? Porque o nosso exemplo serviu. Jesus, ele serviu a todos, e ele serviu, queridos, dando a sua vida em resgate de muitos, dando o que ele tinha de mais precioso.
Nós estamos aqui hoje na ceia do Senhor, e daqui a pouco você vai participar da ceia, comemorando isso. Sabe o que é que a gente está comemorando? O serviço de Jesus em nosso favor. Uma obra que Ele realizou em nosso favor. É isso que nós estamos comemorando. Ninguém aqui, e que está me assistindo pela internet, tem dificuldade de reconhecer o senhorio de Cristo. Ninguém aqui tem dificuldade de reconhecer a Jesus como líder. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos para Ele, nós vemos serviço. Todas as pessoas que olharem para você e verem serviço, vão reconhecer você como líder. É a única maneira de exercer influência. É a única maneira. E aí, Ele nos serviu sacrificando a sua própria vida. E isso nos leva a outra questão. Se queremos de fato influenciar, precisamos servir, amém? E se queremos servir, vai exigir um nível de sacrifício. Vai exigir, talvez não com a vida como Jesus fez. Ele foi o maior nível de sacrifício. E é por isso que eu botei essa frase aqui, ó. Jesus é quem mais exerce influência. Por quê? Porque foi quem realizou o maior sacrifício. A religião cristã é a maior religião do mundo. Jesus vem exercendo influência sobre a humanidade há mais de 2000 anos. Nasce uma pessoa hoje, reconhece o senhorio de Jesus, por causa de uma influência. Porque olham para Ele e veem o quê? Um serviço baseado no sacrifício da própria vida. Ninguém tem dificuldade de se entregar a uma pessoa que se sacrifica por ela. E Jesus, a segunda maior religião, o Islã, não chega nem a metade dos seguidores. Então Jesus, de longe, é quem mais influenciou. Sabe por quê? Porque o Maomé não morreu por ninguém. Mas Jesus morreu pela igreja. Jesus morreu pela igreja. E ninguém pode matar uma causa pela qual alguém está disposto a morrer. Porque quanto mais mata, mais cresce. Porque não foi só Jesus que morreu. A semente do Evangelho é regada com o sangue de muitos santos. Santos que na Idade Média viravam tocha viva para iluminar a cidade, para não negar o nome de Jesus. Santos que eram lançados no Coliseu para serem comidos por leões vivos. E a única coisa que eles pediam era força e graça para não negar o nome de Jesus na hora da morte. E nós só precisamos abrir a boca e pregar o Evangelho. Como nós estamos influenciando o mundo ao nosso redor. Os seus amigos do trabalho te conhecem como quê? Seus amigos da faculdade te conhecem como quê? Só vou influenciar se eu estiver servindo. Eu posso servir meus vizinhos, eu posso servir na igreja. E claro, vai envolver um nível de sacrifício. Ou você acha que para você estar sentado aí, você não tem noção, queridos, a quantidade de pessoas que trabalham para você sentar numa cadeira limpinha. Aqui nessa igreja nós temos hoje, em média, 126 membros ativos, mais ou menos, cadastrados. 126. Quase 50% disso trabalham. Varrendo o chão, limpando o púlpito, limpando a cadeira, lavando o banheiro, abrindo porta para você entrar, aferindo sua temperatura, jogando um álcool na sua mão, os colaboradores, o ministério de louvor. Você sabia que você vai sair daqui hoje? Você sabia que no domingo passado, ou retrasado, acho que foi passado, você saiu do culto, foi para sua casa, e o ministério de louvor ficou aqui até 8 horas da noite atualizando o repertório? 8 horas que eu vi. Você sabia disso? Sabe qual é o nome disso? Serviço baseado no sacrifício. Eles sacrificaram o domingo deles, e hoje vão ficar de novo.
Você sabia disso? Você sabia que tem pessoas, os colaboradores, que na sexta-noite, no sábado à noite, estão aqui limpando a igreja para você chegar aqui domingo e está tudo organizado? Sabe qual é o nome disso? Serviço com base no sacrifício. Você sabia que tem gente que passa madrugada preparando o slide para você poder ver na tela da televisão? Você sabia que tem gente que passa madrugada postando vídeo no YouTube para você poder dar só um clique e ver? Você sabia? Você sabia que tem gente que grava vídeo, mas tem gente que edita vídeo, tem gente que produz o vídeo? Você sabia que tem muita gente trabalhando para tudo acontecer? Você sabia que tem muita gente te servindo? Nada anda sem o serviço, queridos. E foi para isso que nós fomos chamados. Tem gente servindo na tesouraria, nas mídias sociais, na secretaria. Tem gente servindo em todo o tempo. Então nós precisamos servir as pessoas. A gente serve com o nosso dom. Sabe o que eu estou fazendo aqui em cima hoje? Estou servindo a você com o dom que Deus me deu. Assim como o pastor Eduardo, o pastor Ronald se dedicam, se preparam, estudam uma mensagem. Está servindo você com o dom que Deus deu. Então use os seus dons, as suas habilidades para servir. Seja a igreja, não vá à igreja, seja a igreja. Influencie o mundo ao seu redor. Salve a vida das pessoas com a mensagem. Você não salva ninguém, mas a mensagem que você tem salva. Você não salva ninguém, mas a mensagem que você tem salva. Em Lucas 27, mais uma vez surgiu esse debate. Quem é o maior entre vocês? Quem vai ser o maior? Jesus respondeu da mesma maneira. Quem é o maior? Olha só a pergunta de Jesus. Quem está na mesa ou quem serve a mesa? E ele pergunta, ele mesmo responde. Não é quem está sentado na mesa que é maior do que quem está servindo? Claro. Se está sentado à mesa, alguém está te servindo, é maior. Mas só que Jesus falou, então, eu não estou sentado à mesa, eu estou com vocês no meio de quem serve. Como quem serve. Ele já estava apontando para o serviço que ele ia realizar, entregando a sua própria vida na cruz, por tua causa. Ele falou, estou no meio de vocês como quem serve, eu vim para servir, não vim para ser servido. Ele nos serviu e ele é o nosso exemplo, é o que diz em Filipenses. Seja a atitude de vocês a mesma de quem? A mesma de quem? Cristo Jesus. O que aconteceu com ele? Que embora sendo Deus, não considerou o quê? Que o fato, que o ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar. Olha isso, ele não considerou que o fato dele ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar. A gente não tem que se apegar a nada. A gente não tem que se apegar a uma posição que a gente ocupa, a um cargo que a gente exerce, a um lugar que a gente ocupa. A gente tem que se apegar ao serviço. Foi isso que Jesus se apegou. Então, se nós alcançamos uma posição alta em algum lugar, sabe para que é? Para servir mais. Se você alcançou uma posição de destaque no ministério, se nós alcançamos, é para servir mais. Se você alcançou uma posição de destaque lá no seu trabalho, é para você servir mais. Se você é o líder da sua família, sirva mais do que todos. Sirva mais. Sirva mais. Aí, ele abriu mão, ele não se apegou. Sirva com excelência, onde você estiver, querido, seja a igreja. Sirva. Deixa eu te dizer, você não será reconhecido como um bom cristão na sua empresa, antes de ser reconhecido como um bom funcionário, um bom profissional. Sirva com excelência ao seu patrão, sirva com excelência na sua empresa e assim glorifique o nome de Cristo. Você não será reconhecido como um bom cristão na sua família, se antes você não for um bom marido, um bom pai. Sirva a sua esposa, sirva como um bom marido, como um bom pai, como um bom chefe de família. Você nunca será reconhecido como um bom cristão na sua vizinhança, se você não estiver disposto a servir, se você não for um bom vizinho primeiro. As pessoas estão cansadas de palavras, as pessoas querem ver a nossa vida, queridos. Não vai dar certo. Se você não for capaz de servir com excelência onde você estiver, você nunca será reconhecido como um bom cristão. Exercer influência na vida das pessoas é servi-las com o nosso melhor. Mas para servi-las com o nosso melhor, nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas. Como eu disse, envolve um nível de sacrifício. Às vezes é o teu momento de descanso.
que você vai ter que dar uma atenção, que você vai ter que atender. Às vezes é um negócio que você não estava muito afim de fazer, mas você vai fazer, porque alguém te chegou, alguém te pediu, alguém está precisando de ajuda. Às vezes é a tua finança, que você tinha separado para fazer outra coisa, mas alguém apareceu, uma importância. Como nós estamos servindo, queridos? Como nós estamos servindo como igreja? Jesus, para poder servir, olha só o que ele fez. Está na continuação, verso 7. Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser... Para a gente poder ser servo, a gente primeiro precisa se esvaziar. Isso fala de abrir mão de algumas coisas, sabe? Abrir mão de nós mesmos em prol de outros. Às vezes é como eu falei, né? Essas pessoas que estavam aqui, que nós oramos por elas, ficaram 2 anos estudando, abriram mão de momentos da sua família, abriram mão do seu descanso, abriram mão de algumas coisas, para quê? Em prol de vidas. Esse é o nosso chamado, queridos. Esse é o nosso chamado, porque senão nós não vamos conseguir exercer influência sobre a vida das pessoas. Para fechar, eu já cheguei no final, quero te mostrar uma história aqui, que está lá no livro de Atos, capítulo 9, o meu tablet parou aqui, mas a Bíblia está aberta. Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui. Capítulo 9 de Atos, a partir do verso 36, passa, eu acho que está aqui, está aí, ó. Eu vou só ler esses textos aqui, porque eu já estou chegando no final. Olha a importância de alguém exercer influência. Você já ouviu falar na Bíblia numa pessoa chamada Dorcas? Poucos ouviram falar. Todo mundo ouviu falar de Paulo, todo mundo ouviu falar de Pedro, mas Dorcas, poucos conhecem Dorcas. E é o que eu falei, a influência que você vai exercer não está associada à posição que você ocupa, sabia? Você pode estar em qualquer posição, mas você pode exercer influência. Então Dorcas, ela não estava numa posição de destaque, mas vamos dar uma olhadinha na vida dela, vai ser bem rápido. Olha só, acho que eu cheguei aqui. Olha só, em Jope havia uma discípula, Tabita, que em grego é Dorcas. O que ela fazia? Se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Era só isso que essa mulher fazia. A influência dela era essa, praticar boas obras e dar esmolas. Vamos ver o que aconteceu. Verso 37. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. Seu corpo foi lavado e colocado aonde? Num quarto do andar? Ou então já não fizeram normal. A mulher morreu, não enterraram ela não. Deram um banho nela, arrumaram ela e botaram na cama. Legal isso, interessante, hein? Interessante. E aí vamos lá para o verso 38. Lida ficava perto de Jope, era outra cidade. E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro, estamos precisando de você urgentemente. Sai da onde você está e vem nos socorrer. Vem, Pedro, vem, o negócio é sério. O que estava acontecendo em Jope, que eles estavam querendo tanto a presença de Pedro? Vamos para o verso 39. Pedro foi com eles, e quando chegou, olha para onde levaram ele. Foi levado para o quarto do andar superior. Pedro, vem cá, vamos resolver um problema sério aqui, ó. Chegou lá no quarto, a mulher estava lá deitadinha. Todas as viúvas o rodearam, chorando, e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com eles. Olha com elas, olha só. Pedro, essa mulher aqui não pode morrer. Essa mulher, ela faz muito coisa boa para nós, Pedro. Essa mulher nos serve demais, Pedro. Não, olha aqui, Pedro. Olha as coisas boas que ela fazia por nós. Olha esses vestidos, Pedro. Olha, Pedro, não, essa mulher não pode morrer. Queridos, olha o que essa mulher provocou. E o que ela fazia? Fazia vestido.
ajudava os outros. Vamos ver o que aconteceu? Verso 40. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois, ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. A mulher foi ressuscitada, queridos, por causa da influência que ela exercia na comunidade que ela vivia. Pode vir o louvor, pode vir. Por causa da influência que ela exercia na comunidade que ela vivia. Aí sabe o que aconteceu depois disso? Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou a viva. E no verso 42, para fechar, pode ficar de pé. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Olha o nível de influência que essa mulher exerceu no mundo que ela vivia. Sabe, queridos, essa mensagem não é para te dar uma informação. Essa mensagem é para transformar a tua vida, sabe? Essa mensagem, sabe, querido, é para que você entenda o seu papel no mundo, o seu papel como igreja, o seu papel na sociedade, na sua família, no seu trabalho. Nós não vamos ganhar o mundo, queridos, se nós não estivermos dispostos a servir. Agora, nós vamos comemorar a ceia do Senhor. Nós vamos adorar a Ele, vamos celebrar a ceia. Por quê? Estamos celebrando a Cristo que nos serviu. E Ele mandou que nós fôssemos e servíssemos a todos. Vamos adorar? Vamos adorar? Então adore a Ele.